Olá, meu nome é João Pedro Donadio e irei falar sobre meu trabalho intitulado Influência da hierarquia social e da proximidade do parto no limiar térmico nociceptivo em vacas prens. O estabelecimento dos níveis hierárquicos em bovinos se dá pelas relações de dominância, as quais são definidas por interações agonísticas. Vacas subordinadas são as principais vítimas das interações agonísticas e podem desenvolver estresse crônico, o qual pode resultar em uma analgesia induzida, que induz a produção de opioides. No período peripartoriente também ocorre a liberação de opioides para mitigar as dores do parto. Os opioides endógenos, como a endorfina, modulam a transmissão da estimulação da dor nas sinapses neurais em vários pontos da via do sistema nervoso central do corpo do animal, provocando, assim, o aumento do limiar nociceptivo. Nesse estudo observacional, testamos a hipótese de que vacas subordinadas, por serem as principais vítimas das interações agonísticas, estariam em permanente estresse e medo, e apresentariam maior limiar nociceptivo de dor. E também haveria o aumento do limiar à medida que o momento do parto se aproxima. Participaram desse estudo 48 vacas prens da raça holandês, com peso médio de 751 kg, alojadas em estabulação livre. As vacas foram mantidas em dois grupos dinâmicos, havendo reagrupamento semanalmente. Após 60 horas desse reagrupamento, foram registradas todas as interações agonísticas que ocorreram na área de alimentação durante 48 horas consecutivas. A partir do método descrito por Kondo e Hurnik em 1990, obtivemos a categoria social, dominante, intermediária ou subordinada, de cada animal, semanalmente até o momento mais próximo do parto. O limiar nociceptivo foi mensurado semanalmente pelo medidor de limiar térmico, no qual um estímulo de calor radiante é aplicado no tegumento dorsal sobrepondo-se às falanges médias do antepé do animal. Todos os resultados, descritivos e confirmatórios, foram analisados com o software estatístico RStudio. De resultados, temos que, durante o período experimental, 22 animais mantiveram-se e 25 subiram e/ou desceram na categoria social. Não houve diferença no número de interações agonísticas à medida que os animais se aproximavam do parto, com p-valor de 0,833, como de evitar confrontos quando estão próximos do parto. Também não houve diferença estatística no limiar térmico nociceptivo entre as categorias sociais, sendo a média das dominantes 81,73 graus Celsius, das intermediárias 80,18 graus Celsius e das subordinadas 78,86 graus Celsius. A falta de diferença pode ser justificada através da interferência da prenhez na percepção de dor de todos os animais, reduzindo a diferença de acordo com a hierarquia. As vacas tendem a alterar seus comportamentos e se afastarem do grupo quando se aproximam do momento do parto. Entretanto, tal comportamento não foi verificado nesse estudo. Isso ocorreu possivelmente devido ao constante reagrupamento, tendo que, com a entrada de novos animais nos grupos, as vacas não conseguiam evitar confrontos. Com isso, temos que o reagrupamento afeta negativamente o bem-estar dos animais, impossibilitando-os de expressar seu comportamento natural. E por último, temos que não houve diferença na regressão que relaciona o limiar nociceptivo de acordo com a distância do parto, com p-valor de 0,224. De acordo com Machado Filho, Hornick e Burton, em 1998, vacas apresentam um aumento linear de limiar de dor nas 72 horas anteriores ao parto. O reagrupamento, a baixa quantidade de animais avaliados no momento mais próximo do parto e a distância entre as medições podem justificar a diferença dos resultados. Concluímos que, nas condições deste estudo observacional, a hierarquia social e a proximidade do parto não interferiram no limiar nociceptivo de dor de vacas peripartorientes. Fístula oronasal bilateral em cão, tratada com técnica de retalho duplo de mucosa oral. Relato de caso. A fístula oronasal é uma comunicação patológica entre a cavidade oral e a cavidade nasal e são normalmente uma consequência da doença periodontal grave, que irá causar perda óssea maxilar. Os sinais clínicos vão ser principalmente respiratórios, já que o paciente acaba tendo uma inflamação crônica da mucosa nasal por conta do alimento e das bactérias da boca, que terão fácil acesso à cavidade nasal. Vamos observar com frequência nesses casos os espirros e a secreção nasal. No paciente desse relato, os espirros eram uma das principais reclamações do tutor. O cão atendido era da raça Pinscher, com 4 anos de idade. Ele tinha histórico de esfoliação do dente canino superior direito, o dente 104. Na avaliação oral, foi diagnosticado doença periodontal grave, ausência do dente 104 e fístula oronasal nessa região.
o paciente foi encaminhado para tratamento e, como haviam muitas alterações orais, nós preferimos realizar 3 etapas de tratamento. Na primeira etapa, foi realizado o tratamento periodontal com múltiplas extrações, em que a gente observou que o paciente também apresentava comunicação oronasal no canino superior esquerdo, o dente 204, que foi extraído. No segundo procedimento, foi realizada a redução da fístula desse dente superior esquerdo e no terceiro procedimento, a redução da fístula do dente 104, o canino superior direito. Em fístulas pequenas, é possível realizar a redução por meio de retalho simples de mucosa, apenas um retalho de mucosa. Nesse caso, como as fístulas eram de grande diâmetro, optamos por realizar a redução com retalho duplo. A técnica cirúrgica utilizada foi igual nas 2 fístulas desse paciente, tanto de 104 quanto de 204. O primeiro retalho de mucosa é feito a partir do palato duro, em formato de U, e vai recobrir a fístula. Ele vai ser suturado com fio absorvível em pontos simples separados. O segundo retalho vai sobrepor o local da fístula e o defeito em palato criado pelo primeiro retalho doador. Esse segundo retalho é feito a partir da mucosa jugal, que é a mucosa da bochecha do paciente, e também é suturado com fio absorvível em pontos simples separados. Nos retornos pós-operatórios desse paciente, foi observada excelente evolução e cicatrização completa, com redução das 2 fístulas. Esse tipo de técnica de retalho duplo de mucosa se mostra bastante eficaz em fístulas de grande diâmetro, como nesse paciente. Claro que sempre em conjunto com o tratamento medicamentoso adequado e o pós-operatório com cuidados como alimentação pastosa e o uso do colar elisabetano até a completa cicatrização. As fístulas podem ser prevenidas por meio da manutenção da saúde oral dos cães e dos gatos, evitando que os pacientes apresentem quadros de doença periodontal avançada. Pessoal, bom dia. O meu nome é Felipe Noleto e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Adenocarcinoma de seio nasal com disseminação pulmonar em cão mesocefálico, relato de caso. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Antes de iniciar o caso, é necessário fazer uma breve contextualização acerca das neoplasias de origem em cavidade nasal, ressaltando que são tumores pouco frequentes nos cães, representando aproximadamente 1% de todos os tumores nessa espécie. Atualmente, a etiologia não é confirmada, embora exista a suspeita da influência de poluentes ambientais no seu desenvolvimento. Dessa forma, o presente trabalho descreve o caso de um canino, macho, sem raça definida, mesocefálico, com 5 anos de idade, que foi atendido manifestando aumento de volume facial com evolução de 3 meses. Na anamnese, foi relatado pelo tutor que o animal apresentava emagrecimento progressivo, epistaxe, espirros e secreção ocular serossanguinolenta, além de ter apresentado 2 quadros convulsivos recentes em um período de 1 semana. Os parâmetros vitais se apresentavam dentro da normalidade para a espécie, com exceção do estado nutricional, que foi constatado como estado de caquexia. Em avaliação local da lesão, foi observada deformidade facial com aumento de volume em região frontal, e a palpação foi constatada consistência firme, aspecto aderido, sem sinais de ulceração, além de aumento bilateral em linfonodos submandibulares. Foi realizado inicialmente o exame de citologia da lesão facial e dos linfonodos submandibulares, observando células com morfologia sugestiva de origem epitelial, com elevado grau de indiferenciação e critérios de malignidade marcados, sugestivo de carcinoma pouco diferenciado, não sendo possível determinar a sua origem. Posteriormente, foram solicitados exames laboratoriais e de imagem, a fim de realizar o estadiamento clínico e verificar o estado geral do paciente. Porém, frente ao prognóstico ruim e a uma piora no estado geral do animal, os tutores optaram pela eutanásia. O corpo foi encaminhado para exame de necrópsia, evidenciando, além das alterações em face e linfonodos, a presença de lesão pulmonar em lobo médio esquerdo, com 2 áreas focais. Na avaliação histopatológica, foi confirmado o diagnóstico de adenocarcinoma de seio nasal, com metástase em linfonodos e pulmão. Os
tumores de seio nasal apresentam uma baixa incidência dentre as neoplasias de cavidade nasal, se tornando ainda mais infrequentes nos cães. E o acometimento é mais descrito nas raças dolicocefálicas e animais em idade avançada, diferindo do perfil descrito no caso, que representa um perfil epidemiológico incomum. A sintomatologia cursa com alterações locais e, nos casos avançados, com a manifestação de deformidade facial, epífora, exoftalmia, espilos, dispneia e, raramente, sinais neurológicos, com cegueira repentina e convulsões. No presente relato, o animal já apresentava manifestação neurológica e ocular, sugerindo o envolvimento do sistema nervoso central, com os tumores nasais marcados pela agressividade local, apesar das baixas taxas de metástase. O diagnóstico pode ser sugerido pela avaliação clínica somada aos exames de imagem e o diagnóstico definitivo se dá pela biópsia e avaliação histopatológica, tendo sido sugerido pela citologia e confirmado em exame pós-mortem, no caso relatado. Dessa forma, nos casos de adenocarcinomas de seios nasais, é importante realizar rigoroso estadiamento para verificação da extensão da doença, pois, apesar de raras, as metástases podem estar presentes, piorando o prognóstico. As referências utilizadas foram o trabalho Nasal and Paranasal Adenocarcinomas with Neuroendocrine Differentiation in Dogs e o livro Small Animal Clinical Oncology. Obrigado. Comunicação oronasal e exposição óssea por doença periodontal e lesão reabsortiva dentária em um gato. Relato de caso. As doenças odontológicas em gatos têm grande prevalência e as principais enfermidades orais são a lesão de reabsorção dentária, a doença periodontal e as fraturas dentárias. Essas doenças geralmente acabam se tornando crônicas e podem desencadear nos animais inapetência, anorexia e outras consequências mais graves. O paciente desse caso era um gato de 15 anos, com histórico de inapetência, perda de peso progressiva e prostração há mais de um mês. No exame físico, pudemos observar que o paciente apresentava halitose, cialorreia, dor durante a manipulação da cavidade oral e fazia movimentos repetitivos de abrir e fechar a boca. O paciente estava bastante debilitado e se recusava a se alimentar, então ele foi anestesiado para uma melhor avaliação das alterações orais. Foi observado exposição dos ossos incisivo, maxilar e palatino esquerdo e começando a exposição de ossos do lado direito da boca desse paciente. Também havia comunicação oronasal e cálculo dentário em grande quantidade, além de mobilidade dentária, retração gengival e aumento de bolsa periodontal, retratando assim uma doença periodontal avançada. Foram realizadas imagens radiográficas intraorais e foi observada alteração óssea em região de caninos superiores direito e esquerdo. Também foi observado anquilose em vários dentes. No dente 204, foi diagnosticada lesão de reabsorção, perda de osso alveolar, fratura com exposição do canal e alteração da coloração desse dente. Além disso, muitas outras alterações dentárias e ósseas foram observadas nesse paciente. Com isso, foi possível diagnosticar doença periodontal grave, lesão de reabsorção dentária avançada, fratura dentária, anquilose, além da grave exposição óssea dos ossos incisivo, maxilar e palatino esquerdos. Por conta dessas graves alterações e do quadro clínico geral do paciente, foi optado, juntamente com a equipe de clínica médica e do tutor, pela eutanásia na mesa cirúrgica. A equipe concluiu que nenhum tratamento odontológico poderia melhorar os sinais clínicos, muito menos a qualidade de vida do paciente. Esse relato mostra a importância da prevenção das doenças orais e o quanto essas doenças podem evoluir negativamente e de forma rápida, levando a quadros sérios e algumas vezes irreversíveis. A leishmaniose visceral é uma zoonose de grande importância para a saúde pública. É causada pelo protozoário Leishmania infantus chagas, sendo transmitida pela picada do inseto vetor da subfamília Phlebotomium.
Em áreas endêmicas, a elevada prevalência de casos caninos com a associação à alta densidade do vetor tornam os cães um dos mais importantes elos na transmissão do agente. Logo, existem diversos estudos para que se conheçam diferentes técnicas para realizar o diagnóstico deste protozoário. Uma delas é o método parasitológico de punção aspirativa por agulha fina, a PAF, considerado um método seguro em razão da observação de formas amastigotas do protozoário diretamente nos tecidos do animal. Por isso, este trabalho teve por objetivo avaliar a frequência de leishmania isoladas em PAF de linfonodos em cães que foram analisados no Laboratório de Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul entre o período de agosto de 2017 e setembro de 2020. Então foram recebidas 539 lâminas de microscopia com conteúdo de linfonodo de cães após a citologia por squash. Essas lâminas foram coradas com kit panótico rápido LaborClean e observadas em toda a sua extensão ao microscópio óptico no aumento de 100 vezes em óleo de imersão. Das 539 amostras enviadas para o diagnóstico, 28,20% demonstraram formas amastigotas de leishmania, o que, de acordo com alguns autores, a especificidade deste exame é favorável, mas a sensibilidade pode variar, uma vez que implicações como a não distribuição uniforme dos parasitos nos tecidos, o método de colheita do material, como demonstrado em 12,06% contendo material insuficiente, como a presença de gordura e excesso de sangue, bem como o método de leitura do esfregaço estão presentes. Quanto ao método de leitura do esfregaço, no presente estudo, todas as lâminas foram lidas por toda sua extensão, na qual observações feitas por Antunes e colaboradores mostram que podem haver sim falsos negativos, uma vez que o Ministério da Saúde considera negativa uma amostra após a análise de 200 campos microscópicos em objetiva de imersão. Todavia, é uma técnica que requer um profissional experiente e, além disso, alguns autores relatam que cães assintomáticos ou em fase inicial de infecção devido ao baixo parasitismo podem apresentar menor sensibilidade no teste, o que pode ter sido demonstrado em 59,74% das amostras negativas no presente estudo. No que se diz a respeito à prevenção, o contato entre o vetor infectado e o cão deve ser evitado e as medidas recomendadas, uma vez que o desequilíbrio ambiental causado pelo aumento no desmatamento, urbanização de populações, condições precárias de saneamento e também da adaptação do vetor ao novo ambiente dificulta o controle desta enfermidade. Contudo, o método de punção aspirativa por agulha fina apresenta alta especificidade, boa sensibilidade, rápida execução e um bom custo-benefício. Entretanto, exige prática profissional tanto para a coleta do material quanto para a leitura da lâmina.